Olá, olá! Bora conversar um pouquinho? Hoje à tarde tá complicada, não tenho horário para colocar, para fazer vídeo, então vim aqui agora. Tô tentando colocar aqui o tema, mas é meio complicado para mim. Ok, tô na rua, dá para ouvir barulhos estranhos. Olá, seja bem-vinda. Então, vou falar um pouquinho sobre traição. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Traição. Traição em alguns momentos da nossa vida é traição sobre relacionamentos. Mas no nosso dia a dia, nós também passamos por outros tipos de traição. Quem nunca foi traído? Quem nunca passou por aquele momento que você confia em alguém e acontece coisas no percurso? Assim, você conta um segredo para alguém e a pessoa espalha. Você é usado de uma certa forma para trazer pessoas, trazer informações. Quando as pessoas te usam, isso também é traição. E isso, para algumas pessoas, é inadmissível. Então, traição tem muita colocação na sua vida, na sua, na minha, na nossa vida. Você já foi traído ou já traiu? Desde criança, nós aprendemos situações e coisas maravilhosas. Mas desde criança, nós aprendemos sobre a situação da traição. Sim, desde criança. Quando nós somos crianças, às vezes os pais, principalmente os pais, prometem, vão passando em frente a uma loja, aí você diz, papai, quero tal brinquedo. Pai ou mãe, quando a gente voltar, a gente compra. Quem nunca ouviu essa promessa? Mamãe, eu tirei nota boa, você pode comprar aquela bicicleta? No dia do seu aniversário, a gente compra. Tá, algumas das coisas, algumas das vezes, realmente os pais não conseguem, né, cumprir com tais promessas por sua parte financeira. Mas coloca ali naquela criança a expectativa, né? Então, muitas outras coisas simples, que para você adulto é simples, você acaba colocando, implantando na criança sem você perceber. Você faz promessas simples. Eu moro na praia, eu mesma, infelizmente, eu faço muito isso com a minha. A minha filha ama vir na praia. E toda semana ela fala, mãe, vamos na praia amanhã? Vamos amanhã, todo dia ou amanhã para ela. E infelizmente, eu me peguei neste momento de traição. Eu falo muito para ela, amanhã, se não chover, nós vamos. No outro dia, se não chover, nós iremos. E vai acumulando. E aí chega o amanhã e ela não se deixa passar. Ela já aprendeu a fazer suas cobranças. E aí, vamos? Que hora que nós vamos? Ela acorda bem cedo, não posso prometer nada, que ela realmente cobra. E isso é maravilhoso. Porque ela tem uma personalidade, algumas crianças têm essa personalidade de autoritarismo, de presença, de autoconfiança. E tem as outras crianças que simplesmente os pais dizem não e acabou, que lei é regra, e não dá oportunidade para a criança ser humano e questionar o adulto. Não estou criticando os pais que criam seus filhos assim. Eu crio a minha da forma que eu acho mais coerente. Então, infelizmente, estive refletindo sobre isso, sem percepção, sem querer. Eu traio a minha filha em coisas pequenas. Implanto nela, coloco nela promessas que não vou cumprir. E sabe o que isso pesa? Não só no agora, eu estou contribuindo para uma adulta que se acostume
com essas traições. E não é isso que eu quero para o futuro dela. Assim como não é isso que eu quero para mim. Hoje, como adulto, você e eu selecionamos melhor, claramente, os nossos amigos, as pessoas ao redor. Conseguimos, assim, identificar aquelas pessoas que têm facilidade de não cumprir, facilidade de te passar para trás. Existem casos seríssimos, coisas difíceis, mas existem as coisas simples da vida. E você claramente, como adulto, consegue se afastar, consegue sair de situações quando possível. Gente, meu celular está sobreaquecendo, eu estou procurando um lugar assim para ele refrescar. Mas acho meio difícil, tudo bem. Se cair aqui, realmente meu celular não deu conta. Mas, voltando à traição. Quantas vezes nós queremos simplesmente ir lá e resolver as coisas? É mais fácil, né? Bora conversar, bora. Mas nem sempre é isso. Quando temos a opção de simplesmente se afastar desta pessoa, da situação, tudo bem. E quando é alguém de dentro da sua família? Como eu citei, a minha filha, sou eu sou a mãe, infelizmente, eu sei disso e muitas das vezes eu caio nessa contradição. Eu atraio sem perceber. Então, estou me policiando com mais frequência para criar uma adulta diferente do que eu fui criado, diferente do que eu aprendi. Com o passar da vida, você vai aprender. E aquelas pessoas que se permitem ser usadas? Simplesmente são as que não conseguem se posicionar, são as pessoas fragilizadas por situações da vida, por coisas que aconteceram, ou não querem incomodar, tá tudo bem, deixa falar, depois fulano pede desculpa. Não é assim. Não é assim que a vida funciona, ao meu ponto de vista. Você tem a oportunidade de ser e fazer diferente, não pelo outro, por você. A palavra traição é pesada. É pesada quando colocamos no contexto familiar. Quantas vezes no final do ano você combina com a prima, sobrinha, tia, sei lá, alguém vai trazer a refeição salgada, outro vai trazer o doce. E sempre tem aquele que, eu não tive tempo, sair, né, do serviço, blá, 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 blá. E aí acaba faltando aquela composição, né, faltando aquele lanche, aquela refeição para complementar a mesa. Isso é um tipo de traição. Porque você contava com aquela pessoa, com aquela coisa que a pessoa trouxesse e iria trazer. Muitas vezes a pessoa faz de caso pensado, mesmo sabendo que não dá conta, se compromete a fazer algo. Quando é de caso pensado, é mais difícil. E quando acontece sem querer, é perdoável, é aceitável. Mas tudo e qualquer coisa, como somos adultos, o mais adequado é conversar. É passar em panos limpos, né? O que dá para conversar e deixar para lá, perfeito. Mas colocando no âmbito, numa categoria de amigos, situações à parte, posicionamento é muito importante. É muito importante para você que não se posiciona, que se permite com que as outras pessoas façam coisas contra você. Isso machuca, fere, ou seja, traz em algum momento da sua vida
as lembranças, as dores, as dificuldades as quais você teve lá no seu passado como criança. São as traições que estão cravadas ou gravadas no seu inconsciente. Muitas pessoas entram em crise de ansiedade, entram em crise de... Não chega a dar pânico, mas ficam em crises emocionais, se sentem culpadas por outras pessoas agirem de forma errada com ela. Isso é difícil, porque não é culpa sua se o caráter, se o posicionamento, se as decisões do outro te machuca. Você, como adulto, deve se conhecer o mínimo possível. Conhecer seus sentimentos, o seu posicionamento e a sua falta de posicionamento também. Não tenho coragem de falar que fulano me magoou. Poxa, tu vai sofrer a vida toda com outro ciclano, fulano e mais outro fulano te magoando, porque você não consegue dizer, olha, nossa amizade precisa de um tempo, ou olha, não gostei do que você falou, não gostei do que você fez. É posicionamento. Eu não estou incentivando você a ser grosseiro, ser estúpido, mas sim aprender a se colocar, se proteger, porque o seu eu é seu. Aprendi e repito frequentemente que a dose de veneno que você toma, o ódio, a raiva contra o outro, não faz o outro morrer, sumir, resolver os problemas. Afinal de contas, é você que está tomando a dose de estresse, de raiva. Você aprender a se distanciar, aprender a lidar com seu eu, se distanciando dessas pessoas as quais causam determinadas ações e reações em você, é o mais adequado. No seu momento correto, afastar-se. Sim, porque, vamos combinar? Se você vive num ciclo que é prejudicial, se você está naquele grupinho que só sabem falar mal de você, que só sabem criticar os outros, e você continua lá, porque tu quer resolver o problema da outra pessoa, algo não está certo, quando assim está errado. Faz algum sentido? Você compreende o que eu quero te falar? E estou te falando claramente. A sua mudança de vida, a sua mudança de atitude, o afastar é opção sua, é escolha sua. Ah, e se for minha mãe? Então, queridos, parentes e parentes, você conviver com pessoa tóxica não é obrigatório. Você pode, sim, de tempos em tempos, semanas, dias, conversar com a pessoa. Você pode. Ah, é família, então. Você não precisa se afastar do seu familiar, pelo amor de Deus. Seja coerente com aquilo que cabe a você. Compreenda. Ai, é minha mãe, eu não posso abandoná-la. Ai, minha mãe, não pode. Não, não mesmo. Você deve honrar pai e mãe. Afinal de contas, a sua existência só existe por causa deles. Você é 50% pai, 50% mãe, independente das situações as quais trouxeram sobrecarga a você até agora. Mas, sendo a pessoa tóxica que te machuca, que te trai, que simplesmente não acrescenta
coisas boas, você deve limitar. Sim. Como limitar? Sendo honesta com você e com a pessoa. Ah, eu vou todo dia na casa dela. Tá, passa aí 2 vezes na semana. Ah, todo dia eu tenho que falar com ela no celular. Passa a falar 3 vezes. Ah, eu falo 50 mensagens por dia. Diminui para 20. São escolhas, são caminhos. São situações as quais você sabe se aguenta muito mais ou se basta. É escolha. É escolha permanecer sofrendo ou sair dessa situação. Você é crescidinho o suficiente para se ver, se posicionar em uma pessoa que precisa da atenção, em uma pessoa que quer dar a atenção, ou uma pessoa que pode ser simplesmente atenciosa no momento certo, receber atenção no momento certo e continuar sua própria vida. São reflexões, são coisas para serem analisadas por você mesmo. Eu não mudo a sua vida. O outro não transforma a sua vida. A traição das palavras, a traição da confiança, a traição de várias maneiras, coisas simples e coisas horrendas. Permanecer ao lado de pessoas assim é escolha. São escolhas. Escolher ser diferente, escolher mudar seu ambiente é escolhas. Sendo assim, acredito que você, entendendo, claramente essa situação, você pode analisar qual época da sua vida você se permitiu ser traída constantemente. Qual época da sua vida você parou de dar importância para esses pequenos tipos de traição? E para concluir, em que época da sua vida você vai decidir tomar a decisão de caminhar uma estrada diferente? Lembre-se que a estrada da vida é um percurso que você faz com pessoas ao derredor. Sim, famílias, parente, irmão, pai, mãe, ao derredor. Mas o verdadeiro percurso da sua vida você faz sozinho. Você vai partir sozinho. É individual. Dentro de você é você e você mesmo. O Espírito Santo de Deus habita em você. A escolha do que fazer com essa matéria, com o seu corpo, cuidar bem ou deixar de qualquer jeito, cuidar emocionalmente ou seguir a vida, deixa que os outros me levam, é a escolha sua. Espero que tenham te ajudado a refletir um pouquinho, a pensar um pouquinho, a realmente responder essas perguntas que eu lancei a você e que possamos aí em breve estar juntos novamente falando sobre algum assunto relevante para você. Foi um prazer estar com você. Obrigada por sua companhia. Se foi importante para você, deixe o seu like, compartilhe, tá? Envia para alguém que precisa ouvir desse estoque, dessas situações, colocações
e tome a decisão para você, por você. Obrigada por estar aqui. Tchau, até breve.